Nós ainda estamos no capítulo 13. O pastor Luciano, que está conosco novamente, eu lembro que quando o pastor Luciano esteve aqui, eu estava começando o capítulo 13, a gente ainda não conseguiu sair. Hoje eu termino o capítulo 13, né? Com a graça de Deus, hoje eu termino o capítulo 13. A gente pegou dentro do capítulo 13, quando Paulo e Barnabé eles foram enviados, depois de terem sido enviados pela igreja de Antioquia, da Síria, eles chegaram então a Chipre, depois seguiram viagem para a Ásia, e então em Antioquia da Pisídia, uma outra cidade com o mesmo nome, eles foram convidados numa sinagoga, no sábado pela manhã, a compartilhar uma palavra de conforto, ensino e encorajamento com a igreja. Era tudo o que eles precisavam, um convite para pregar o evangelho. E aí então Paulo começou a falar, e essa já é a terceira mensagem que eu prego aqui na igreja, baseada na pregação de Paulo. Na primeira eu falei sobre os atributos de Deus, na segunda eu falei sobre a centralidade de Cristo na pregação de Paulo, né? Ou seja, no evangelho como um todo, e hoje a gente vai fazer apenas um fechamento. Mas quando eu digo apenas, não significa que não terá nada de importante, porque é a palavra de Deus sendo anunciada, sendo pregada, falando aos nossos corações. E nós temos então uma rápida... Vamos ler o texto primeiro, Natan, por favor? Vamos ao texto, depois a gente volta. Esses slides não estão bem ordenados. Eu não sei se é visível para todos, depende de onde você senta, né? Aqui o pessoal às vezes gosta de sentar todo desse lado, tem dias que eles gostam de sentar todo do outro lado, né? Tudo bem, não tem problema. Mas então a palavra do Senhor em Atos 13, do 42 ao 52, nos diz assim: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês, ou de você, luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Então é essa porção aqui de 11 versos que nós temos o desafio de pegar agora tudo aquilo que nós já ouvimos aqui a respeito da pregação do apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia e fazer um fechamento. Uma rápida introdução: ao terminar sua pregação, Paulo foi convidado a falar na semana seguinte,
Contudo, algumas pessoas interessadas no Evangelho o seguiram. Os judeus invejosos levantaram a multidão contra os homens de Deus. Falaremos sobre perseverança, sobre o agir de Deus e sobre enchimento do Espírito, com letra maiúscula, obviamente, que é do Espírito Santo. Lembremos-nos da nossa posição geográfica. A gente faz algumas semanas que não sai do mesmo lugar, porque já são 3 domingos em Antioquia da Pisídia. Então eles saem de Jerusalém, vêm para Chipre, fazem essa viagem aqui até Perge e daqui a Antioquia. Então vejam que no finalzinho do texto diz que eles foram para Icônio, Então recém que eles vão sair dali para uma outra cidade, até o momento eles estão aqui em Antioquia da Pisídia, tá? Bom, vamos pensar um pouco sobre esse acontecimento. Paulo teve a oportunidade de pregar, foi-lhe dada a oportunidade, e ele valorizou isso, ele soube aproveitar. Eu venho falando aos irmãos aqui, repetidamente, sempre que tenho a oportunidade eu falo sobre nós aproveitarmos as oportunidades que chegam até nós, às vezes numa sala de aula com um colega, às vezes no ambiente de trabalho. Não que você deva ser aquele crente, porque tem gente que faz disso também o que não é correto, que usa o seu espaço de trabalho para ficar lá evangelizando, orando, fazendo. Não, você tem que estar ali para trabalhar, foi para isso que você foi contratado. Mas havendo uma oportunidade que não prejudique o seu desempenho na empresa, então você testemunhe de Jesus, às vezes no intervalo, às vezes no horário de almoço, às vezes na volta para casa, no ônibus, no trem, ou até mesmo no carro, dando carona ou pegando carona, enfim, sendo sábio, aproveitando cada oportunidade. Na vizinhança, entre os seus amigos, sempre temos uma oportunidade. Deus tem nos dado oportunidade para testemunharmos da nossa fé em Cristo, e conforme Pedro nos escreve, nós deveríamos estar sempre prontos para responder a qualquer um que perguntar, que pedir a razão da nossa esperança. Então eu tenho que estar pronto. Paulo, juntamente com Barnabé, estavam atentos a essas oportunidades que surgiriam, como a gente costuma falar numa linguagem mais evangélica, essa porta que se abriu, A gente normalmente fala assim, uma porta está se abrindo lá na cidade tal, no bairro tal, ou seja, uma oportunidade de pregar o evangelho. Então eles receberam o convite: vocês têm uma mensagem? Temos, então preguem. E eles pregaram. Falamos detalhadamente, na medida do possível, dentro daquilo que eu pude transmitir aos irmãos, sobre esses 2 temas, sobre Deus, sobre os atributos de Deus, lembrei agora o que eu queria dizer, e sobre a centralidade de Cristo na mensagem do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, no Evangelho como um todo. Agora a gente vai perceber que terminou a pregação, mas o relato de Lucas a respeito disso não termina. No relato de Lucas, Lucas é detalhista em nos contar que eles receberam um convite para pregar na semana seguinte, ou seja, aparentemente teve um bom resultado. Olha, você não quer, já fizeram uma agenda com Paulo, como os pregadores gostam de dizer hoje em dia, assim, fechei uma agenda lá com a igreja. Fizeram uma agenda com Paulo. Paulo, você tem compromisso para sábado que vem, porque o culto na sinagoga era no sábado, Você tem compromisso para sábado que vem? Não, estamos aí pela região, estamos pela cidade, então você traz a palavra de novo sábado que vem. Beleza, ótimo. Algumas pessoas não tiveram paciência, e essa falta de paciência até num sentido positivo, não negativo, não pejorativamente falando, eles, poxa, eu não quero esperar até sábado que vem para ouvir de novo, eu quero ouvir durante a semana, domingo, segunda, terça, até chegar sábado. E o que eles fizeram? Eles foram até Paulo e Barnabé, e seguiram eles. O texto diz que eles os seguiram. E claro que Lucas não nos conta
os pormenores, o que aconteceu durante a semana, talvez algumas reuniões nas casas, talvez algumas refeições à mesa, e nessas reuniões sempre tinha palavra, sempre tinha discipulado, sempre tinha o compartilhar das Escrituras, o ensinar, o pregar. Então algumas pessoas já foram tocadas pela palavra naquele sábado, e é assim que muitas vezes acontece, né? Tem pessoas que vêm um culto e pá, foi tocado, e a pessoa de repente ela já não é mais a mesma. Tem gente que leva mais tempo, que vem, ouve, pondera, volta para casa, reflete, não, mas eu não acredito nisso. Aí na semana seguinte vem de novo, mas será? Né? E começa ali, e aquilo vai nascendo, vai gerando, vai germinando, até o momento então que se entrega a Cristo. A gente não decide essas questões, são questões de Deus, né? São questões de Deus. Mas Paulo tinha uma agenda com a sinagoga, e no sábado seguinte, para sua surpresa, e muito mais do que para a sua surpresa, para a surpresa de um grupo de religiosos que não ficou contente com o que aconteceu na cidade. Praticamente toda a cidade, eu não sei como que eles se viraram, né? Vocês sabem que às vezes acontece aqui, né? Domingo passado, por exemplo, começou a chegar gente, aí os irmãos que estavam auxiliando foram ali, pegaram mais umas cadeiras que a gente tem guardadas ali, mais outras que temos guardadas desse lado, para receber as pessoas. Isso foi um grande problema na sinagoga, porque não tinha mais lugar, tinha gente que estava lá de pé na porta, na entrada, veio toda a cidade para fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Que alegria, coisa boa, mas aí isso gerou, né? Provocou inveja nos judeus. Os judeus pensaram: a gente faz culto aqui todo sábado e esse povo não vem, agora chega esses viajantes aí, todo mundo quer ouvir eles. E ouso aqui dizer, usados pelo inimigo, eles começam a trabalhar contra. E aí no meio da pregação de Paulo e Barnabé, eles levantam a mão: não é assim, vocês estão mentindo, não é isso que diz a Bíblia. Imagina o clima na igreja, o pastor aqui pregando, de repente levanta alguém, normalmente os bêbados fazem isso, né? Aí a gente tem que dar um jeito assim, mas fica aquele clima difícil até de pregar. Mas eles terminaram de pregar, mas aquele grupo de judeus invejosos levantaram pessoas, foram lá em algumas mulheres que o texto ainda chama elas de piedosas. As mulheres eram piedosas, o problema é que eles mentiram, provocaram elas a se levantarem juntamente com eles contra Paulo. Aí Paulo fez algo que Jesus tinha ensinado os seus discípulos, os seus apóstolos: olha, se vocês não forem recebidos numa cidade, batam a poeira dos pés em protesto contra essa cidade. Você encontra isso em Lucas 10, por exemplo, repete em outras partes, e foi isso que eles fizeram, e disseram: a partir de agora, nós vamos pregar para os gentios, porque vocês judeus, vocês estão com o coração fechado, vocês não querem ouvir o evangelho. E enquanto eles saem da cidade, porque eles foram convidados a se retirar, né? E esse não é a última vez que Paulo é convidado a se retirar de alguma cidade, isso vai acontecer de novo. Mas enquanto isso, os gentios ficaram alegres, porque eles ouviram os apóstolos dizer: agora nós vamos para os gentios, né? Paulo e Barnabé dizem que vão para os gentios, e eles se alegram muito com isso. Então eu quero agora considerar alguns textos que nós vamos meditar. Primeiramente, acompanhem comigo o versículo 43, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, só para garantir, né? Será que está mesmo ali na Bíblia isso que o pastor está falando? Vocês podem conferir, mas aqui na projeção: estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Lembram que eu falei para vocês que Paulo e Barnabé, eles saem da sinagoga, o culto foi marcado para a semana seguinte, sábado que vem tem culto de novo, e o irmão Paulo, lá de Jerusalém, é o preletor da noite, não, da manhã, né, porque na sinagoga era sábado de manhã. Então Paulo já estava escalado para pregar na próxima semana, mas teve um grupo de prosélitos,
de gentios, estrangeiros, né? E até mesmo alguns judeus que resolveram seguir Paulo e Barnabé porque eles foram tocados pela pregação, e eles não iam aguentar esperar uma semana para ouvir de novo, eles já queriam ouvir. E olha, Michael, como é interessante, né? A pessoa se converte, ela vem com aquela sede, né? Ela quer ir nos cultos, ela quer ler a Bíblia, ela quer ouvir pregação no YouTube, aquela sede. Esses irmãos estavam sedentos a ponto de seguirem Paulo e Barnabé e os acompanharem durante aquela semana. Provavelmente, o texto não diz, mas eu imagino, até mesmo hospedaram os irmãos na casa deles para tirar maior proveito, né? Essa semana o pastor, eu contei para vocês, o pastor Paulo Mendes, atualmente o pastor Luciano é o pastor mais antigo da nossa convenção, né? O que foi ordenado há mais tempo, missionário nosso na Espanha, estava aqui, precisava ir em alguns lugares aqui, inclusive em São Leopoldo. Eu disse: pastor, eu estou à disposição. Imagina que eu ia perder essa oportunidade de estar com o pastor no meu carro, para cima e para baixo. Busquei no hotel, levei no aeroporto e pude extrair, né, ouvir experiências, adquirir conhecimento. Isso é enriquecedor para a minha vida, e eu imagino que aqueles irmãos também aproveitaram ao máximo o tempo que eles tinham com Paulo e Barnabé. E quando eles decidiram então acompanhar Paulo e Barnabé, qual foi o conselho que Lucas registra que eles ouviram da boca de Paulo? Permaneçam na graça de Deus. A decisão de vocês, a atitude de vocês é linda, é louvável, coisa boa. Se todas as pessoas que ouvissem o Evangelho já abrissem o seu coração, já abrissem a sua casa, já abrissem a sua agenda para as coisas de Deus. Mas é mais importante do que isso, vocês permanecerem na graça de Deus. Quando eu preguei o Evangelho de Lucas, no capítulo 8 eu falei sobre a parábola do semeador. Alguns de vocês estavam naquela época aqui conosco, e vocês lembram que eu falei que, como Jesus conta, né, o semeador saiu para semear, aí algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros comeram, outra caiu entre as pedras, a semente brotou, mas ela não perseverou porque tinha pedras no solo e ela não conseguiu enraizar. Outras caíram entre os espinhos, também vieram muito rápido, mas foram sufocadas pelos espinhos, não deu tempo de produzir o fruto. Mas aquelas que caíram no território preparado, no solo bom, fértil, lavrado, essas deram a 30, 60 e a 100 por um, como Jesus disse. Aí os discípulos: Senhor, a gente não entendeu, pode explicar para nós? Então para vocês eu vou explicar. Aquelas que caem à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas o inimigo vem e rouba deles, eles não entra na cabeça deles. Aquelas que caem na beira do caminho, onde tem o pedregulho por baixo, elas até brotam, e tem gente que é assim. Jesus está explicando para eles que quando ouve, se emociona, chora no culto, canta os louvores, você olha para aquela pessoa, você se diz: é o próximo para se batizar na igreja. Mas o que acontece? Ela não enraiza. Logo em seguida, a gente não vê mais ela nos cultos. Aí tem aquela terceira que também, da mesma forma, né, se alegra com o Evangelho, pede: pastor, eu quero me batizar, pastor. Aí vai, batiza, o pastor batiza, aí daqui mais um tempo ela se sente sufocada pelos prazeres da vida, pelas tentações, pelo pecado, pelas ofertas do mundo, e ela não permanece na graça de Deus. E o texto diz que a última é aquela que ela germina, ela cresce e ela produz frutos. Então essa linguagem que a Bíblia muitas vezes propõe, que a gente adota, né, de produzir, de dar frutos, tem a ver com a nossa perseverança, com a nossa permanência não só na igreja, né, porque você pode permanecer na igreja, mas não permanecer na fé, pode estar na igreja e não estar em Cristo, não é a mesma coisa, né? Mas estar em Cristo me leva a estar na igreja,
Isso é uma consequência natural, né? Imagina, Pablo, eu me caso, mas eu digo, querida, você mora aí, eu moro aqui, né? Mas a gente está casado, mas a gente não mora junto, né? Cada um na sua casa, cada um paga as suas contas, né? Cada um se vira do seu jeito. Não, quando a gente fala, o irmão Natan casou com a Júlia, né? Vocês imaginam que o Natan está morando aqui em Sapucaia com o pai dele e que a Júlia está lá em Triunfo? Dá para imaginar isso? Não, né? A gente subentende que a partir do dia que eles se casaram, eles estão morando na mesma casa. Quando a gente diz que está em Cristo, subentende-se, ou pelo menos deveria, que nós estamos congregando, manifestando os dons numa comunidade de fé. Agora eu quero que vocês deem uma olhada nesse texto que eu preparei para compartilhar com vocês, palavras de Jesus registradas então por João. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Você já creu em Jesus? Então presta atenção. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Esses dias eu estava falando aqui, irmãos, o quão perigoso é essa pregação que diz, é só você aceitar Jesus, é só você levantar sua mão e fim de papo, é só você vir aqui à frente e receber uma oração dizendo que você aceitou Jesus e depois você... É só isso. Mas então esse versículo aqui tem que estar errado, porque Jesus não disse que é só levantar a mão, é só confessar, né, com a boca, assim, simplesmente, né? Às vezes a gente pega aquele texto lá em Romanos, se você confessar com os teus lábios, então será salvo, mas a gente tem que ver o contexto do que Paulo está dizendo, e os textos eles não podem desmerecer o que o outro está ensinando. O que significa crer? O que significa entregar-se a Cristo? O que significa aceitar Jesus? Aqui está inserido nesse processo o permanecer na palavra de Jesus, em Jesus e em sua palavra. E aí então vocês serão chamados de meus discípulos. Aí é a hora que a gente fala sobre dar o fruto, né? Aí que vem a questão de frutificar. A gente não prega que se você der bons frutos, aí então você vai ser salvo. A gente não prega que se você for honesto, aí então você vai ser salvo. A gente não prega que se você for fiel no matrimônio, que se você for verdadeiro nas suas palavras, aí então você vai ser salvo. A gente nunca pregou isso. A gente prega que se você é salvo, então você faz tudo isso, porque essas coisas elas não são moeda de troca de salvação, elas são a consequência de uma vida salva. E o que tem de gente enganada por aí, porque levantou a mão, o pastor da igreja disse que era só levantar a mão, eu levantei, ele orou por mim, aí depois eu me batizei, entre aspas, eu tomei um banho na igreja, que se não houve um novo nascimento, não passou de um banho, e aí continua com a mesma vida, com as mesmas práticas, com o mesmo coração. A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, a gente não consegue enxergar nessa vida uma vida de alguém que foi transformado por Jesus. E aí essa pessoa ela fica se enganando, talvez se confortando com a ideia de que não, eu sou salvo em Jesus Cristo. E Tiago, na sua epístola, ele diz que se nós somos só ouvintes da palavra, mas não somos praticantes, nós enganamos a nós mesmos. E quantas pessoas vivem esse engano, né? Porque alguém disse, é só levantar a mão, é só aceitar Jesus. Não, é o início de uma caminhada com Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então você precisa permanecer firme, eu preciso permanecer firme na palavra de Jesus para então ser chamado
reconhecido como um discípulo de Jesus. Falando sobre conversão, sobre salvação, vocês perceberam que quando Paulo pregou, muitas pessoas se converteram, né? Ali diz que aqueles que haviam sido destinados à vida eterna. É um texto delicado, a gente sabe que tem linhas doutrinárias que avaliam de maneiras diferentes esse texto. Eu não quero dar nenhuma explicação sobre isso, mas a questão é que nem todo mundo se converteu. E essa é uma realidade com a qual nós lidamos como pregadores do Evangelho. Nem todo mundo se converte. Às vezes a gente acha assim, o pastor fulano não sabe pregar direito, ele não é um evangelista. Irmãos, teve gente que ouviu Billy Graham e não se converteu. Então eu fico tranquilo quanto a isso, né? Se alguém ouviu o Igor e não se converteu, eu fico tranquilo. Teve gente que ouviu Jesus e não se converteu, não é? Para que melhor pregador que Jesus? Ouviu Jesus e não se converteu. Mas a questão é como que a gente lida com isso? Como que nós lidamos com essa questão de que tem gente que ouve e não se converte? Ela está sempre ouvindo, eu estou sempre pregando, mas não entra. E algumas pessoas até gostariam de forçar, de obrigar o outro a crer, e a gente não consegue. E você pode ter os melhores argumentos, você pode ler os melhores livros, você pode ter formação teológica, e você não consegue abrir o coração de alguém, porque esse não é o nosso papel. Não é, o nosso papel é pregar. Vejam o texto. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Olha só, Deus estava abençoando pessoas, né, a partir da pregação, e a pregação se espalhando, mas tinha gente com o coração fechado. Tinha gente de coração duro. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes, sacudindo o pó dos seus pés, em protesto contra eles, sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Você está orando pela conversão de alguém? Eu não sei de todos aqui, mas eu sei que algumas pessoas estão orando pela conversão de alguém, orando para que alguém volte aos caminhos do Senhor. Eu sei que alguns aqui, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho acompanhado os irmãos, de alguns de vocês eu sei que estão orando pela conversão de alguém, né? E o que a gente precisa fazer? Continuar orando. Às vezes a gente gasta saliva falando. Poxa, pastor, agora há pouco tu disse que era para falar, agora está dizendo que não é para falar, eu não estou entendendo esse negócio. Não, eu estou dizendo que a gente precisa ter sabedoria. A hora que a porta se abre, você fala, né? A hora que você sente que não é a hora de falar, tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa percepção. Eu cometi esse erro, irmãos, eu falo por experiência própria. O meu pai foi um homem muito difícil, uma pessoa difícil. Ele tinha uma raiva de crente, porque na infância, por alguma razão lá, ele frequentava uma igreja perto da casa dele, e estava indo na igreja, e o pessoal da igreja recebeu ele, mas depois viram ele jogando bola no campinho, e aí foram lá e exortaram ele. Quer dizer, eu não sei se esse era o motivo, pelo menos era isso que ele contava, né? As pessoas dizem, não, eu não vou na igreja porque uma vez, não vai porque não quer, né? Não vai porque não quer largar a vida de vícios, não quer largar, né, o engano, o erro, o pecado, enfim. Mas ele tinha uma raiva, então falar de crente em casa era coisa que dava confusão. E aí imagina, eu com 18 anos, chego em casa e digo, vou me batizar. Terceira Guerra Mundial, irmãos. Começaram os conflitos, e quando então, um ano e meio depois, eu digo que eu vou para o seminário, atender a um chamado de Deus, que talvez eu esteja entendendo que Deus me quer como um pastor, aí eu fui eu não fui deserdado, eu não posso usar essa palavra porque meu pai não tinha nada, né? Você vai ser deserdado de nada, né? Não tinha herança, mas se tivesse eu não teria parte nela, né? Então foi muito difícil. Aí
minha relação com meu pai já não era muito boa, já de anos. E aí depois eu sou um pastor, um seminarista, primeiro um pastor. Todas as vezes que eu me encontrava com meu pai, a gente entrava em alguma discussão, porque aí ele me falava mal das igrejas, falava mal dos pastores, eu queria provar para ele, né, biblicamente isso ou aquilo, dava confusão. Depois de casado, eu ia uma vez por ano na casa do meu pai, morávamos distante, né, uns 500 quilômetros de distância, então ia uma vez por ano visitar os meus pais nas férias, e toda vez que eu ia, eu voltava de mal com ele. Toda vez eu ia, né, chegava lá, pai, que legal, dava 3, 4 dias, a gente brigava, juntava as malas e ia embora, e aí ficava alguns meses sem se falar, né? E aí a Bruna me alertou e disse assim: você está agindo errado com seu pai, você está agindo errado, né? Você fica falando, né, que ele bebe, você fica falando isso, não fala nada, fica quieto, né? Não tenta pregar para ele, né? Fica quieto. E aí, né, a sabedoria da mulher, né? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E aí eu comecei a ir nas férias na casa do meu pai, futebol, falávamos de qualquer outra coisa, eu não tocava em Bíblia, e falar de Bíblia, de Jesus, até um momento que ele, tá, mas tu não vai orar pela refeição? Se o Senhor quiser, eu oro, né? Posso orar. Aí eu senti que a coisa estava começando a melhorar, né? Aí de vez em quando a gente sentado lá, tomando um chimarrão, ou na beira da churrasqueira, era a maior alegria da vida dele preparar um churrasco para os filhos, né? Aí ele... Tá, mas como que foi que aconteceu? Como é que a Bíblia se formou? Né? Como é que, né, tem Moisés, tem Abraão, mas como é que isso chegou até nós? Né? Oportunidade, aí eu falava. Né? E aí, se de repente eu sentia que o clima ia ficar tenso, né, falava num outro momento, deixava de falar. Então eu fui trabalhando essas questões. Aí teve uma ocasião, até peço desculpa aos irmãos, assim, tá contando tanto a minha vida, eu não gosto muito disso, né? Mas me veio ao coração isso agora. Aí teve uma oportunidade que eu ainda morava ali em Esteio, lá no Acampa. Quem é que estava no Acampa aqui? A Sara, o Nicolas, né? A Yasmin. Vocês viram que tinha o multipalco ali, né? Aquela parte onde ficavam as redes, ali foi meu pai que fez. O pai era carpinteiro. Aí eu disse para ele assim: pai, eu recebi o desafio aqui da liderança dos jovens aqui do estado de construir lá um palco, né, ao ar livre. Não quer ir comigo lá para Gramado para fazer? Ele disse: eu quero. Aí veio lá de Alegrete, trouxe as ferramentas dele, nós fomos para lá, ficamos alguns dias trabalhando. A ideia era ele ficar só uma semana aqui. E lá a gente foi fazer um churrasco. E olha como as coisas são, né? Uma pedra de sal que tinha caído na brasa estourou e acertou o olho dele. E aí eu levei ele lá no hospital, que é especialista em olhos e tal, e a médica disse: eu vou precisar ver o senhor todos os dias durante um mês. Então ele não podia voltar para casa, ele teve que ficar comigo em casa, um mês. Né? Irmãos, se fosse em outro tempo, a gente tinha se matado em casa. Né? Que ele era metido, eu também, imagina, né? A gente tinha se matado dentro de casa. A Bruna saía trabalhar e perguntava: vocês vão ficar bem? Pode ir, Bruna, vai tranquila. Né? A gente passava o dia inteiro tocando violão, cantando. Ele queria, gostava de ouvir música gaúcha. Aí no outro tempo eu diria: não, música do mundo aqui em casa não. Não, vamos tocar música gaúcha, é meu pai, né? Aí a gente parava na frente da televisão, ele queria ver filme do Rambo, vamos ver filme do Rambo, né? Aproveitei ao máximo meu pai. Quando ele voltou para casa, menos de um mês, 15, 20 dias, recebemos uma ligação da família: teu pai está mal, foi internado. E aí o médico disse: manda chamar os filhos. E aí eu vou. E aí aquele é um momento crucial, e eu estou indo a viagem toda, dá 7 horas dirigindo, irmãos, 7 horas dirigindo, e aí eu ali pensando, como que eu vou chegar?
Você lembra, pastor Luciano, das 4 leis espirituais, aquele livretinho? Eu tenho que chegar, como é que eu vou chegar no plano de salvação? O pai está lá no hospital, né? Eu preciso passar o plano de salvação para ele. Aí a gente estuda a matéria, o pastor Luciano é professor de evangelismo no seminário, a gente estuda a matéria evangelismo e chega nessa hora, a gente não sabe nem por onde que vai começar, né? E eu vou a viagem toda pensando como que eu vou chegar nele, como que eu vou abordar, sobre o que eu vou falar. Aí eu chego no hospital, não é horário de visita. Eu falei, minha querida, eu vim de longe, sou filho, sou pastor, pela lei eu tenho o direito, né, de chegar até o paciente. Apresentei minha carteirinha, não, me liberaram, fui. Cheguei lá, aí o pai está na UTI, estava consciente, estava falando, e aí eu chego lá, né, dou um abraço nele e diz assim, pai, o senhor já experimentou tanta coisa nessa vida, né? Já viveu tanta coisa, o senhor não acha que está na hora de entregar sua vida para Jesus? E aí ele disse assim para mim, filho, eu estava pensando sobre isso agora, antes de tu chegar. E aí orei com ele, li um salmo com ele, e alguns dias depois ele faleceu. Como a gente aprende, irmãos, como essas lições, né, falam ao coração da gente. Quantas vezes eu briguei, eu discuti, né, desnecessariamente tentando provar para ele que Jesus é o Salvador. Se Deus não tocar no coração, não adianta, né? E Paulo entendeu isso. Eu não vou perder tempo discutindo com vocês, eu não vou brigar com vocês. Vocês querem ouvir, eu prego. Vocês não querem ouvir, eu saio, tranquilo. E se num segundo momento vocês quiserem ouvir, eu volto, eu vou para Icônio. Se vocês quiserem, eu volto para cá, não tem problema, né? Olha esse texto que eu selecionei para falar com vocês. Olha aqui, irmãos, né? Palavra de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é assim, Jaque? Não é desse jeito? Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, nesse caso, fale menos, ore mais. Ore pela pessoa por quem você quer a conversão, né? Entregue nas mãos de Deus, peça a sabedoria para falar na hora certa, para não ficar desgastando a relação, né? Ore mais, porque não é nem por força, nem por violência, nem por insistência, nem por argumento, é pelo Espírito do Senhor, né? E a gente chega aqui então na última parte. Nós falamos então sobre a perseverança, falamos sobre salvação, e agora a gente vai falar sobre a plenitude. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, ou seja, cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. E aí eu fecho a mensagem de hoje trazendo para vocês a necessidade de nós buscarmos essa plenitude no Espírito, de nós não deixarmos, irmãos, isso são palavras que a gente encontra na própria Bíblia, no Novo Testamento, que o Espírito Santo se apague no nosso coração, que ele se esfrie em nós, que ele se entristeça com as nossas atitudes muitas vezes pecaminosas, que acabam entristecendo o Espírito do Senhor que habita naqueles que creem, ou seja, em nós, em vocês que creem. Muitas vezes a gente acha que aquela sede que o novo convertido teve, ela é natural que com o decorrer dos anos ela acabe. Novo convertido lê muito a Bíblia, ora muito, quer falar de Jesus, mas depois conforme, eu ouvi isso de um pregador, a gente quando é novo convertido, a gente ora muito, a gente lê muito, a gente prega muito, mas depois que a gente amadurece na fé, a gente descobre que não precisa de tudo isso. Oi? Quando a gente amadurece na fé, aí que a gente deveria fazer mais essas coisas, né? Quando a gente amadurece na fé, a gente quer ler mais, a gente quer orar mais, a gente quer testemunhar mais, né? O Cássio estava pregando aqui as 7 igrejas da Ásia, né? As 7 cartas. O que Jesus falou para Éfeso?
Eu tenho contra vocês o quê? Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Aquele primeiro desejo, aquela chama ardente, não deveria ter se apagado no nosso coração, ela precisava continuar queimando, brilhando em nós. E às vezes a gente se contenta com essa intelectualidade, né? Não, porque agora eu já descobri a teologia reformada, eu não preciso mais disso. Coisa boa que você lê bons livros, que você lê teólogos, que você escuta pessoas boas, mas não deixa a chama no seu coração apagar, senão você se torna um teórico da fé. Você não tem vida, você não tem experiência, você não tem vivência. Eu falo por mim, porque é muito fácil a gente pender só para um lado ou só para o outro, e a gente precisa ter essas duas coisas. O que Pedro escreve na sua segunda carta, concluindo, né? Antes, irmãos, cresçam no quê? Na graça e no conhecimento. Essas duas coisas, elas precisam ter equilíbrio na nossa vida, né? Porque tem aqueles irmãozinhos que só querem orar, só querem jejuar, só querem ir para o monte, mas não ler, né? É um outro problema. A gente precisa viver harmoniosamente com essas duas coisas tão importantes na vida cristã, né? Nosso conhecimento, a nossa leitura e a nossa devoção, buscar o enchimento no Espírito, buscar os dons, buscar renovo, buscar essa força que às vezes a gente não consegue em lugar nenhum. Senhor, eu quero na Tua presença buscar o ânimo, a força, a fé que eu tanto preciso. Acompanhe comigo o que Paulo escreveu aos Efésios: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A Almeida diz: encham-se, né? Na Almeida talvez dá a entender que essa prática, esse ato é nosso. A NVI já tomou o cuidado de mostrar que quem enche é o Espírito, mas enfim, os especialistas em grego vão nos dizer que essa palavra, ela dá a entender que é uma prática que precisa ser repetida, porque tem muitas pessoas que tiveram uma linda experiência com Jesus e aquilo ficou no passado, né? Imaginem, eu estou aqui com um copo d'água que Yasmin me trouxe, né? Preciso inclusive beber enquanto prego. Quando essa água acaba e eu preciso de mais, a gente vai à torneira, a gente vai à geladeira, a gente vai ao bebedouro e completa, enche, né? Tem que ser uma prática contínua na nossa vida aí, que os especialistas estão nos dizendo aí que é 2, 3, 4 litros, depende do peso, né? Então você tem que se hidratar, tem que estar sempre fazendo isso. Na vida espiritual tem que ser contínuo também, irmãos. Eu já tive a minha experiência com Jesus, precisa renovar, precisa reacender a chama, precisa buscar de novo, né? Então faça como os irmãos, volta ao texto, Natan, por gentileza, faça como os irmãos lá em Antioquia da Pisídia. Os discípulos continuavam, sublinha aí na sua Bíblia, continuavam, cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? E aí então a nossa conclusão: a salvação em Cristo não é uma simples confissão ou experiência emotiva, mas uma vida acompanhada por frutos dignos de arrependimento, como Jesus disse. Então a gente precisa sair daqui hoje, irmãos, essa noite, avaliando se a nossa decisão por Cristo, se a nossa conversão, se a nossa salvação de fato foi uma obra de Deus, ou se foi, né, no calor do momento, na emoção. Eu nunca me impressionei com esses números. Eu estava pregando, 47 pessoas se entregaram a Jesus. Que bom, mas não é só vir à frente, não é só levantar a mão, tem que agora ter continuidade, tem que permanecer nas palavras de Jesus.